E para falar sobre prevenção de acidentes na infância, recebemos aqui ao vivo a psicopedagoga Carolina Scarabucci e o tenente Felipe Campos Raimundo, bombeiro militar. Boa noite, gente. Vou começar com a Carolina. As mães, assim, ficam muito preocupadas com a culpa quando acontecem acidentes com crianças. Sim. Como lidar com isso? Não há culpa, né? Porque a gente sabe, assim mesmo como foi falado no VT, as crianças, elas vão explorar, né? Então, o que a gente tem que pensar é tentar evitar, né, ter objetos, né, que possam favorecer esse acidente, mas elas são ativas mesmo, né? A gente fala que criação de mãe é um olho no gato e olho no peixe, né? E mesmo assim acontece. Exatamente, mesmo assim vai acontecer. Então, esses cuidados na estrutura física da casa, né, e para as crianças mais velhas também explicar, né, o que pode causar, né, para ter realmente essas orientações, porque o acidente não acontece só com a criança pequena de 2, 3 anos, ela vai acontecer também com a criança de 8 anos, de 9 anos, e aí as orientações na dinâmica da casa também são importantes para isso. E falando em orientações nas dinâmicas da casa, tenente, quais são os principais cuidados com as mães e também nas escolas, né, com as crianças em todos os locais? Bom, depende muito do tipo de acidente que a gente está falando, né? Mas eu acho assim que o principal é sempre ter um adulto supervisionando. Nunca deixar, às vezes, uma criança tomando conta de outra criança, que a gente vê que, infelizmente, é muito comum, né? O ideal é que sempre tenha um adulto ali supervisionando e, na medida do possível, a gente vai adaptar essa casa, essa residência, para que a criança consiga explorar aquele ambiente com uma certa segurança. E quais tipos de adaptações? Bom, mais práticas, assim, então, com relação aos nossos atendimentos de ocorrência, por exemplo, a gente atende muita ocorrência relacionada, às vezes, a um choque elétrico. Então, a gente tem aqueles protetores que a gente coloca na tomada, né, que vai ajudar. Caso, às vezes, a família não tenha condições, apesar de ser um valor bem baixo, se a família não tiver condições, dá para improvisar, às vezes coloca algum móvel ali de forma que obstrua a chegada dessa criança até a tomada. De forma alguma, a gente também indica deixar fio desencapado próximo de crianças, né? É um acidente muito comum. Com relação à criança, a gente tem um fator de risco, porque geralmente a criança está com a mão na boca, ela está sempre com a mão úmida, e isso pode intensificar a passagem de corrente elétrica ali no corpo dessa criança. Além disso, agora, por exemplo, com cuidados relacionados a queimaduras, né? Queimaduras com produtos químicos, né? Sempre deixar esses produtos químicos fora do alcance de crianças, prateleiras maiores. Nunca colocar esses produtos, por exemplo, em embalagens de refrigerante, né? Porque às vezes ele confunde a cabeça da criança. Ainda mais que é um líquido colorido, né? Aí ela acha que é refrigerante, acha que é algum doce e vai ali e toma. Com relação a medicamentos também, nunca falar com a criança, por exemplo, que o medicamento é um doce, é uma bala, porque isso também vai confundir a cabeça dela, né? E aí, no momento que o pai não estiver supervisionando, ela vai acabar ingerindo esse medicamento. Essas são as principais dicas com relação ao que a gente mais atende, né? E tem a questão da altura também, apartamentos, Sim. que é muito importante ter o cuidado com as telas também. Exatamente, telas de proteção é muito importante, né? Em sacadas, janelas, evitar colocar móveis perto de janelas, porque a criança acaba escalando. E aí a criança quer explorar o ambiente, né? Ela vai acabar escalando e aí pode vir a sofrer um acidente mais grave. Então isso é muito importante. Outra coisa, quando a gente tem aqueles móveis que tem quinas, né? Tentar ou colocar aquele protetor da quina no móvel ou até mesmo evitar móveis que tem a quina, porque a criança ali às vezes passa correndo, esbarra e aí pode ocasionar um acidente mais grave. Vidro também, né? Cortes. Vidro, exatamente. Falando em explorar ambientes, que as crianças adoram explorar Sim. os ambientes. Sim. Como os pais podem explorar a mente das crianças e trabalhar na conversa para evitar esses possíveis acidentes? Então, na verdade, eu acho que quando a gente abre uma porta de diálogo, né, com o filho, a gente já tem meio caminho andado nessa situação, né? Mas assim, acidente é acidente porque não tem uma hora específica, né, para acontecer. Então, nas orientações básicas do dia a dia, então de não ficar pulando em cima de cama, né, porque a criança vai brincar, vai pular, cai. Falando em relação ao choque, né, na tomada. Não tem aquele protetor, coloca, mostra, vamos fechar, porque isso acontece, né? Crianças são visuais, né? Então,
coloca mesmo foto, olha, não pode, ou se não pode mostrar situações, olha, bombeiro explicando, né? E para isso a tecnologia ajuda, porque a gente também tem esses vídeos explicativos também na internet, né? Então, assim, essa porta de abertura para o diálogo, ela tem que acontecer. Mas a gente tem que lembrar que quem é o responsável é o adulto. Então, igual o tenente orientou, tem que estar realmente com um adulto próximo, né? E ele também tem que ter a sua, né? Tem que mostrar para a criança também através do exemplo e da orientação. Porque também não adianta você falar para a criança, olha, não suba aqui, porque senão você vai poder cair. Aí no outro dia o pai vai lá e faz exatamente a mesma coisa. É o exemplo. Para a criança não tem explicação, mesmo que ele seja adulto e tudo mais. Então, abrir realmente essa porta de diálogo e explicar as situações que estão acontecendo ali para ela, né? Em geral, quando há uma boa relação nesse diálogo, a gente consegue, as crianças conseguem compreender bem, mas os recursos visuais sempre são pontos chaves para que isso possa acontecer com coerência e com entendimento das duas partes. Mais didático, né? Para a criança entender. Isso, exatamente. E quando acontecem os acidentes, tenente, o que fazer? Os primeiros cuidados que os pais devem ter? Lógico, ligar para um bombeiro, dependendo do caso, corpo de bombeiros, mas os primeiros cuidados ali com a criança. Então, vai depender muito do tipo de acidente também, né? A gente está falando, por exemplo, de queimaduras. A gente tem aquelas queimaduras, por exemplo, de cozinha, né? Que às vezes a criança puxa uma panela ali e acaba se queimando. Nesse tipo de caso, que a gente também atende com muita frequência, o que a gente indica que a pessoa faça? Se der bolha, jamais furar a bolha, que a bolha ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? É um curativo natural, então nunca furar a bolha. Buscar lavar esse local da queimadura com água corrente de 10 a 15 minutos ali, vai ter um efeito analgésico, vai aliviar a dor e conduzir a criança para o hospital. Além disso, a gente tem um processo de inchamento natural do corpo após uma queimadura, então se tiver anel, brinco, a gente também indica tirar e sempre conduzir para o hospital, né? Porque pode ser algo mais sério. Agora, por exemplo, com relação a choque elétrico, né? Que também é um tipo de ocorrência que a gente atende. Sofreu o choque, a gente tem certeza que a criança não está mais energizada, já acabou essa situação, conduzir ela de imediato para o hospital ou fazer o acionamento do corpo de bombeiros, né? Vai depender muito se o pai da criança ele tem esse mínimo de entendimento em primeiros socorros também, né? Por exemplo, caso de quedas, né? Às vezes a gente tem uma queda de uma criança, a criança ela sofre algum tipo de fratura. Se o pai tiver o mínimo de conhecimento, ele pode ali fazer um atalho improvisado, né? Uma imobilização do membro que foi afetado e aí conduzir essa criança ou acionar o corpo de bombeiros para que o corpo de bombeiros conduza com maior segurança. Então, o que eu digo aqui é que é importante, sim, que os pais tenham um conhecimento básico aí de primeiros socorros. E importante também é frisar a questão do engasgamento, que é muito comum também em crianças, né? Sim, é um procedimento simples, né, que às vezes a gente dá curso para o pessoal que vai solicitar, a gente dá para a brigada, né, e a gente ensina todos esses procedimentos, porque são coisas simples que vão salvar vidas ali na hora do aperto, né? Então tem que estudar, o pai e a mãe tem que ficar de olho também, aprender com os bombeiros, aprender dicas. As redes sociais também ajudam, mas é importante também esse conhecimento dos pais. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho imprescindível, na verdade, né? Porque a gente não sabe a hora que vai acontecer. Né? E quando acontece, às vezes os pais ficam desesperados e depois, igual você falou, eles sentem uma culpa. Ai, porque eu não estava ali? Ou, nossa, pisquei, né? Aconteceu. E realmente é assim que acontece, mas é igual eu disse, não existe culpa, mas existem prevenções. Então, você pode prevenir, ter um espaço ali em que você possa minimamente reduzir a chance do acidente. Né? E conversar com as crianças também. Exatamente, exatamente. O que fazer também nessas horas, para a criança também ficar mais tranquila, né, esperar os cuidados. Na verdade, assim, o que a gente sempre frisa é, como ele é o adulto responsável, tentar se conter ali na hora do acidente. Que é o exemplo. Porque a criança, às vezes, ela olha para o adulto esperando aquele conforto, né? Então, não se desesperar, porque um adulto desesperado não consegue cuidar de uma criança que acabou de sofrer um acidente. Por mais que seja difícil, porque, querendo ou não, é o seu filho ou é uma criança que estava sob a sua tutela, ainda assim, manter o máximo da calma
para poder raciocinar e tomar as medidas, para poder realmente olhar a situação e poder ligar, se for necessário, para o Corpo de Bombeiros ou poder pensar, olha, realmente a situação está controlada, então vamos fazer os procedimentos padrões, os procedimentos que devem ser feitos. Exatamente. Então, para a gente finalizar, peço, Tenente, a você deixar os últimos detalhes, as últimas dicas sobre esses cuidados com as crianças. Bom, como a gente já frisou aqui, né, sempre ter um adulto supervisionando e que esse adulto ele tem um mínimo de conhecimento, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, a gente oferece curso para a população de forma geral. Só ir lá no batalhão, esses cursos acontecem em determinadas épocas, né? Não só para a brigada, a gente dá curso de primeiros socorros para as pessoas, formam turmas, escolas. A gente vai até as escolas, por exemplo, a gente tem um projeto que começou tem pouco tempo, é o Bombeiro nas Escolas. A gente vai nas escolas, conversa com as crianças, com os professores, passam orientações do que fazer, né, como prevenir. Então, todas essas orientações são importantes e, como a doutora psicopedagoga falou, é muito importante que o pai mantenha a calma, né, para gerar esse conforto na criança e que ele consiga agir ali com o mínimo de racionalidade para poder amenizar os impactos que já foram causados, né? E pode salvar uma vida. Com certeza. Muito obrigada pela participação. E agora com você, Carolina, um recado final para os pais, professores. Eu acho que na verdade é isso, né? Nós temos que lembrar que nós somos os adultos, né? Então, ter essa sabedoria, vamos dizer, de realmente, na hora que acontecer uma situação dessa, tentar manter a calma para poder direcionar melhor a situação ali e, como se diz, se informar, né? Igual falando a questão das escolas, né? Então, acontece também nas escolas, acontece em porta de escola, acontece em qualquer local é suscetível de você ter um acidente. Então, essa informação, a busca dessa informação, do conhecimento em como lidar com essas situações, sempre é importante, né? Então, leituras que possam trazer essa questão da culpa na parentalidade, né? Que hoje as famílias elas estão ávidas por informação em relação a isso, então buscar realmente formas de se instruir mesmo como pais. Não tem manual de instrução, mas tem como se formar para isso. Inclusive, né? esse livro que você trouxe é uma dica. Olha aqui, esse é uma dica. O livro que você gostaria que seus pais tivessem livro, e seus filhos ficarão gratos por você ler. Uma dica importante. Sim. Obrigada, Bia, pela participação e Obrigada pela a entrevista. você. Obrigada mais uma vez a vocês dois pela presença. Obrigada.